nunca se sentiu atropelada pela sua rotina? O dia passa voando e entre filhos, casa e trabalho surge mais um desafio: ter que vender. E para muitas de nós, ao invés de ser algo leve, isso vira um peso que acaba travando a gente. Eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, e aqui tem dica de venda toda semana para você que quer fazer acontecer mesmo com a rotina puxada. Então vamos começar essa jornada do começo, porque quando a gente entende o medo, é o primeiro passo para desarmar ele de verdade. Só que não é qualquer entendimento superficial, não. É olhar para ele de frente e entender de onde ele vem, por que ele cresce e o mais importante, como que a gente vira esse jogo respeitando o nosso tempo, a nossa rotina e, claro, a nossa realidade. E eu tenho certeza que já passou pela tua cabeça: ah, Lai, mas eu já tentei de tudo. Calma, respira, que aqui é outro papo. A ideia não é te dar mais um peso, mas sim tirar esse peso de cima de você. Porque olha só, a gente tenta ser tudo para todo mundo. Uma mãe presente, uma profissional exemplar, uma esposa parceira, a que resolve tudo em casa. E no meio disso tudo ainda vem mais uma cobrança: ser uma vendedora corajosa, animada, criativa, que aparece todo dia com a energia lá nas alturas. Haja coração, haja café, haja tudo. E a verdade, ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Só que a gente tenta. E nessa tentativa da gente querer dar conta de tudo, o medo começa a se esconder onde a gente menos espera. Às vezes a gente tá com o almoço no fogo, a lição de casa ali rolando, ajudando o filho, notificação do trabalho no celular. E aí aparece um cliente em potencial no WhatsApp. E a tua cabeça naquele segundo: não tenho condição para atender isso agora. E como resultado, ou você atende, ou atende sem estar ali presente por inteiro. E logo depois, o que vem? Aquela bendita culpa. Culpa por não ter vendido, culpa por não ter sido ali suficiente. E é nesse ponto que o medo de vender começa a criar uma raiz aí. E não é só contigo. A ciência já mostrou que a gente sente na pele que ninguém consegue dar conta de tudo com qualidade. Porque isso gera estresse, cansaço, uma sensação constante de não estar sendo boa o suficiente. E inclusive nas vendas. E quando a gente vive tentando seguir um padrão que ninguém dá conta, a única coisa que gera é exaustão. E aí o medo encontra o melhor terreno: uma mulher exausta, cobrando de si mesmo para ser perfeita em tudo. E como se não bastasse tudo isso, tem aqueles pensamentos que grudam na vida da gente. São aquelas frases soltas que viram verdades internas e sabotam a nossa ação sem a gente nem perceber. Ah, vender é muito chato. Eu não nasci para isso. Vendedor é tudo inconveniente. Já ouviu alguma dessas? Ou até já falou alguma delas? Essas ideias, elas vão entrando como se fossem neutras, mas são ali vírus emocionais na mente da gente. E aí, quando você vai contatar o cliente, já pensa: ah, eu não vou incomodar ninguém agora. E vai deixando para depois. Quem nunca, né? E tem um medo ainda mais profundo, que ele fica por trás de todos os outros: o medo do não. E esse, ele é muito traiçoeiro. Porque quem vive na correria, cada tentativa parece muito preciosa. E o medo do não é só uma rejeição. Ele é como: ah, se eu tentar e não der certo, perdi tempo, perdi energia e ganhei mais frustração. Então já é mais fácil eu não tentar. Só que quem é acostumado a vender já sabe que o não é fracasso. Ele faz parte do processo de venda. O problema não é ouvir o não. O problema é deixar de tentar por medo de escutar ele. Esse medo, ele não cresce sozinho. Ele vai deixando rastros, vai roubando a tua confiança e, o pior, afetando o jeito como o cliente te enxerga. Porque é o seguinte: quando você fala do teu produto com dúvida, com aquela voz parece que tá com insegurança, tentando parecer segura, mas não tá, o cliente sente. Ele pode não saber explicar, mas algo ali não tá convencendo para ele comprar. E a energia que você coloca na venda é a energia que ele percebe. Porque no fundo, ninguém compra só o produto. A pessoa compra a tua crença naquilo que tu tá oferecendo. Se você não tá acreditando, ele não vai comprar, mesmo que ele esteja precisando. E você já deve ter percebido isso. Às vezes, o produto é ótimo, resolve o problema da pessoa, o preço tá bom, mas falta algo ali na entrega. Falta presença, falta convicção e acaba que você não compra. Só que chegou a hora aqui da gente trazer a boa notícia: que isso tem jeito e não exige um milagre. Exige treino e clareza. E claro, ferramentas certas. E a próxima etapa aqui, a gente vai justamente reprogramar a nossa mente, mas de um jeito realista, sem mais pressão. A gente vai entender
entender como é que a gente vira esse jogo, mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo na vida da gente. E a ideia é que essa ação se torne resultado. Eu sempre digo que o medo ele foi aprendido com o tempo, então a confiança também pode ser aprendida. Pensa comigo, a gente vai na academia para treinar o corpo, quando dá tempo, né? A gente treina o raciocínio no nosso trabalho, resolve problema ali, treta com o filho, faz conta, improvisa no cardápio do almoço, da janta, negocia com o marido, com o cliente, com o vizinho, tudo num dia só. E se tudo isso é treino, por que a autoconfiança na venda seria diferente? Mas esse treino não precisa ser mais uma tarefa na tua agenda. Muito pelo contrário. O que eu quero te mostrar aqui são ferramentas simples, práticas, que cabem na tua vida real. E eu anotei aqui a primeira ação prática, que é o álbum da Poderosa, que é um mural do teu valor. No meu começo, eu me senti igual um extintor humano, só apagando incêndio para todo lado. E tem aqueles dias que a gente tá exausto, é filho chamando, é marido na volta. E aí surgiu uma oportunidade de venda neste dia e eu travei. Me senti pequena, me senti fraca, porque era muita coisa ao mesmo tempo. E foi ali que a minha ficha caiu. Eu precisava de um lembrete emocional, algo que me reconectasse com o que eu era de verdade. E nasceu o que eu chamo de álbum da Poderosa. E eu te desafio a criar o teu hoje. Abre o teu celular e faz uma pasta com este nome mesmo. Toda vez que o cliente te agradecer, te elogiar, mandar um áudio fofo, tirar uma dúvida com carinho, printa, grava e salva. E se é um print de resultado de cliente, melhor ainda. Isso vai virar o teu mural de potência. E sabe o que é melhor? Quando o medo bater, quando a dúvida aparecer, quando o será que eu sirvo para isso quiser entrar na tua vida, você vai abrir essa pasta e vai lembrar. Essa ferramenta é rápida, é emocional e validada até por especialistas de vendas. Eu li ela num livro há muito tempo atrás, não vou lembrar agora de cabeça o nome do livro. O que você já fez, o que você já entregou, o que você já causou de impacto. Você só precisa ficar lembrando disso. Mas me ajudou bastante nesse meu o processo de vendas, fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que o cliente, ele não espera. O que a gente precisa fazer? Um atalho estratégico. Algo simples, rápido, que funciona, mesmo quando a cabeça da gente tá a mil. Então pega um post-it ou bloco de notas do teu próprio celular e responde: quais que são as 3 transformações que o teu produto gera na vida das pessoas? Não pode colocar, é natural, é artesanal, é feito com muito carinho. Minha consultoria de imagem faz você se sentir linda em 5 minutos. Ou então, meu delivery de marmitas dá mais tempo com a sua família. Meu serviço de organização de casa te devolve 2 horas por dia. E este papel, tu vai grudar ele na geladeira, no notebook, na agenda, onde você veja de uma forma muito fácil. Porque na hora da dúvida, você não precisa pensar em vender. Você só vai precisar se lembrar. Eu vou mostrar como isso ajuda alguém e esse post-it vira teu mini roteiro mental. E quanto mais você usa, mais você pensa nisso, mais frases você cria sobre o que você vende, deixa por aí onde tu consegue visualizar, mais natural fica. E funciona até quando a tua cabeça tá em modo só quero deitar e descansar. Eu anotei aqui uma ação estratégica para você não perder o foco e o pouco tempo que você tem, que a gente sabe que a correria não deixa a gente ter um tempo ideal para parar e fazer a venda. E é por isso que a gente precisa de ação estratégica. Porque às vezes a gente tá ali assim, eu sei o que eu deveria falar agora do meu produto, mas eu não sei o que eu digo neste momento, eu queria mandar um áudio. Então pega de novo aquele post-it da clareza e grava um áudio de 30, 45 segundos no teu WhatsApp. Mas não é para te mandar para ninguém, é só para você se ouvir. Imagina que você tá conversando com uma cliente, uma conversa leve, uma conversa de verdade, e você está explicando como que o teu produto pode transformar um pedacinho da rotina daquela pessoa. Oi, fulana, hoje lembrei de você. A gente vive na correria, né? E eu pensei que o meu produto pode te ajudar a ganhar 2 horas por dia e ainda te dar mais energia para curtir seus filhos. Demais, né? Só queria compartilhar porque acredito de verdade que possa fazer a diferença. Esse áudio é o teu ensaio emocional e prático. E você vai ouvir ele sempre que puder e você vai fazendo outros e vai aprimorando e vai melhorando. E cada vez que você se escuta, você vai perceber tá ficando mais natural, mais leve, mais a tua personalidade. E quando ir aparecendo as oportunidades reais, as palavras já vão estar prontas dentro de ti de uma forma totalmente natural. Não vai ser nada sofrido falar desse jeito. Eu quero voltar um pouquinho para falar sobre o não, porque normalmente a gente acha que o não é sobre nós. Nós não soubemos vender, nós não conseguimos conduzir, sempre é o eu, né? A culpa. Só que aquele não muitas vezes não é sobre a gente. Às vezes é sobre o momento do cliente, a realidade da pessoa naquele momento. E o mais importante, o valor da gente nunca diminui por causa de uma rejeição. O não é uma sentença. Ele é só um passo. E pode ser um não agora, mas depois eu quero. Porque tem uma chave que muda tudo. Toda vez que o medo bater,
Desvia o foco. Em vez de já sair pensando, acho que eu não sou boa o suficiente. Pensa assim, qual o problema desse cliente que eu posso resolver agora? Porque quando você foca no outro, o medo ele perde totalmente a força. Quando você serve, a venda vira consequência. E agora que a gente já tá com a mente fortalecida, vamos de mini técnicas pra gente usar no nosso dia a dia. Nada mirabolante, mas tudo que cabe na rotina da gente. E a primeira são as perguntas abertas. Em vez de você ter interesse em comprar, pergunta assim, qual o maior desafio que você enfrenta com? Aí você fala o problema que o teu produto ou teu serviço resolve. Quando você pergunta de verdade, a pessoa ela fala. E quando ela fala, ela revela exatamente o que você precisa para fazer essa conexão com a venda. Vender nunca vai ser convencer alguém, é tu entender o que a pessoa precisa. E para entender, claro, precisa ouvir ela. Uma segunda técnica aqui é tu usar a prova social. Lembra do teu álbum da Poderosa? Ele também pode ser uma ferramenta de venda. Quando um cliente te elogia, com permissão, tu pode compartilhar esse print dele. Não como uma ostentação, mas como uma validação do que tu vende. Porque as pessoas normalmente elas gostam de comprar de outras pessoas reais que já confiaram e se beneficiam com aquilo. E você pode criar também um mini roteiro leve, sempre abrindo com perguntas, né? Me conta, o que foi mais difícil para você hoje aí tu vai colocar ali o tema, um assunto específico, o problema que ela já tinha te mencionado. Depois que tu ouvir, tu vai apresentar a tua solução usando o teu post-it da clareza. Sempre convida para ação para um próximo passo. Quer que eu te mande mais detalhes? Seja simples, natural, sem pressão, sem aquele script robótico, mas tendo intencionalidade no que tu tá conversando com o cliente. Você consegue perceber como tudo vai se encaixando? É emoção, é estratégia, é prática real. Você não precisa virar outra pessoa para vender. Só que você precisa é ativar o que já tem dentro de você com direção e com confiança. Porque aqui a gente já nomeou o medo, já entendeu a origem dele, já criou ferramentas práticas para destravar e simples, já aprendeu técnicas leves ali para se comunicar com mais confiança. Só que tá faltando ainda uma coisa: mudar a nossa lente. Porque no fundo, vender sem medo não é sobre técnica, é sobre a nossa identidade. A tua autoconfiança é o que te posiciona, é o que abre portas. É ela que faz a pessoa querer comprar antes mesmo de entender todos os detalhes do teu produto. E ela é totalmente treinável. Ela cresce quando você age mesmo estando com medo. Lá com presença, com intencionalidade, com propósito, e a pessoa vai sentir. Porque a venda ela acontece quando tem um nível de emoção, de conexão e de posicionamento. Por isso que eu digo sempre que vender é uma ponte. Uma ponte com o que você já faz de bom e o que você ainda pode conquistar com isso. Uma ponte entre a mulher que dá conta de tudo e a mulher que dá valor no que ela faz. E a venda é sempre o que vai sustentar a tua liberdade, a tua independência, a tua escolha. Pensa sempre que a venda é um ato de cuidado. É um cuidado com o outro que precisa de uma solução que você tem. E cuidado contigo mesmo que está construindo algo que é teu. Talvez você está num momento de dúvida hoje, talvez está ouvindo alguém próximo. Não perde tempo com isso. Isso daí não é para ti. Foca no que já está funcionando. Não vai inventar moda. Só que a única coisa que nos mantém firmes é a convicção, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem resultados nenhum. E é isso que eu quero te emprestar agora, a força de você continuar acreditando em ti mesmo. Porque normalmente o que nos falta não é mais técnica, técnica a gente vai aprendendo, mas é a coragem. Porque muitas vezes a gente se esconde, não porque tem medo de vender, mas porque tem medo do que pode acontecer se não dá certo. Medo do olhar de julgamento dos outros, medo de incomodar. Só que se você tem algo de bom nas mãos, algo que ajuda de verdade, que resolve uma dor real, então você tem a sua missão. E você tem uma responsabilidade de colocar isso no mundo, de não guardar isso só pra você. Faz sentido isso pra ti? Você consegue entender o tamanho que isso pode gerar de impacto se você se posicionar com coragem? Você não tá aqui por acaso, não chegou até aqui pra continuar se escondendo atrás do medo. Muito legal, mais um vídeo, mas eu vou continuar aqui pensando que não é pra mim. Te posiciona, pensa, a partir de hoje eu vou escrever a minha história nas vendas, com liberdade, com presença, com a minha autenticidade, sem copiar ninguém. Porque se for pra você analisar, você já dá conta de tanta coisa, mesmo cansada, mesmo sem tempo, mesmo com 1000 coisas passando na cabeça. Então sim, você já é capaz, já é vendedora, mesmo que ainda não se sinta assim. Então agora é hora de dar um passo diferente,
Vender com leveza, vender com clareza, vender com intenção, vender com propósito, não com pressão. Porque vender sem medo não significa nunca mais sentir medo. Significa não deixar o medo te parar. Significa que você vai transformar cada tentativa em aprendizado, cada não em fortalecimento, cada venda em liberdade. Eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários qual dessas ações você vai colocar em prática hoje mesmo. Sério, me conta, porque não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar. E se você conhece alguém que se sabota, achando que não tá pronta, que não nasceu para isso, compartilha esse vídeo. Curta o vídeo, se não segue o canal, se inscreve aqui no canal. Vamos criar aqui uma corrente de mulheres que vendem com confiança, mesmo no meio da nossa correria. E antes de sair daqui, eu preparei um presente para você que quer sair do lugar e fazer as suas vendas virarem de um jeito leve, prático e possível. É o meu curso gratuito com 5 aulas, direto ao ponto, sem enrolação, com estratégias de vendas adaptadas para sua rotina real. O link tá aqui abaixo da descrição deste vídeo. É gratuito, é pra ti e é pra agora. E se esse vídeo mexeu contigo, se ainda tiver aquele friozinho na barriga pra oferecer o que você vende, assiste depois esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card da descrição. Como vencer o medo de vender? É uma conversa franca, cheia de conversas práticas e ferramentas para te ajudar a virar esse jogo emocional de vez. Um beijo, se cuida e até a próxima aula. A gente se vê por aí, vendendo com confiança, com leveza e, acima de tudo, com a nossa verdade. Tchau!